Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Pena de morte para quem comete assassínios em massa nos Estados Unidos. A proposta foi anunciada por Donald Trump depois de fim de semana trágico. A Agência Europeia responsável pelas fronteiras externas, acusada de tolerar abusos sobre migrantes, Frontex diz que vai investigar as acusações. Dia de caos em Hong Kong, greve geral e protestos provocaram desordem nos transportes públicos, nas ruas e nos aeroportos. Para ver no fim do jornal, a Sibéria continua a arder. Especialistas falam de um desastre ambiental. Donald Trump falou ao país depois do fim de semana sangrento nos Estados Unidos. O presidente norte-americano condenou os tiroteios mortais de Ohio e de El Paso, no Texas, e disse que nos Estados Unidos não há lugar para ódio, intolerância e supremacia branca. Trump anunciou também a vontade de mudar a lei no que diz respeito à condenação de quem comete este tipo de crimes. Pena de morte para responsáveis por assassínios em massa ou por crimes de ódio é a resposta do presidente dos Estados Unidos aos tiroteios que este fim de semana fizeram pelo menos 30 mortos e mais de 50 feridos. Donald Trump diz que a discriminação e a intolerância não têm lugar nos Estados Unidos. A uma só voz, o nosso país tem de condenar o racismo, a intolerância e a supremacia branca. Estas ideologias sinistras têm de ser derrotadas. O ódio não tem lugar na América. Estou a pedir ao Departamento de Justiça que proponha legislação para que aqueles que cometem crimes de ódio ou assassínio em massa enfrentem a pena de morte. Trump referiu-se aos atiradores como monstros com perturbações mentais e defendeu que deve ser desenvolvido um mecanismo que interne compulsivamente os doentes mentais se constituírem um risco para a sociedade. O chefe de Estado norte-americano considera que a internet radicalizou os espíritos mais perturbados e apoia uma maior vigilância dos conteúdos publicados. São várias as histórias que vão chegando de pessoas que perderam a vida nos tiroteios deste fim de semana. Uma delas, uma mãe que fez de escudo para salvar o filho. Jordan Anchondo tinha o filho de 2 meses nos braços no momento do tiroteio em El Paso, no Texas. A mulher de 25 anos fez de escudo para salvar o filho e acabou por morrer no hospital. O marido morreu no local do tiroteio. O bebê ficou ferido, mas sobreviveu. Os 3 estavam juntos. O pai tentou fazer de escudo para protegê-los. Ele nunca deixaria que acontecesse alguma coisa à criança. O casal tinha 3 filhos. A irmã da vítima não se conforma com o sucedido. Ela tinha 3 filhos para criar, daria a minha vida para tê-la de volta. A mãe da vítima afirma ter perdoado ao atirador. Jesus disse-nos para perdoar quem nos faz mal. Do fundo do coração, perdoo-o. Tenho pena dos pais dele que também perderam um filho. A Frontex, a agência europeia responsável pelas fronteiras externas, está a ser acusada de tolerar abusos sobre migrantes e de violar os direitos humanos em deportações na Bulgária, Hungria e Grécia. A entidade já reagiu às acusações, diz que vai examinar a questão e tomar as medidas necessárias. A agência responsável pelas fronteiras externas da União Europeia é acusada de tolerar abusos sobre migrantes e de ter violado os direitos humanos durante várias deportações. Segundo a investigação conjunta do site Corrective, do jornal The Guardian e do canal de televisão alemão ARD, os agentes da Frontex deixaram os guardas de fronteira,
Na Bulgária, Hungria e Grécia, perseguir os migrantes com cães, utilizar gás-pimenta e infligir maus tratos, por vezes brutais. A investigação vai ser divulgada esta terça-feira numa reportagem que, segundo os autores, é baseada em centenas de documentos internos da Frontex que são regularmente arquivados pela Agência Europeia. O canal ARD já divulgou alguns certos da reportagem. Num deles, o chefe do Fórum Consultivo da Frontex afirma que a agência teve a oportunidade de retirar as equipas destes países e, ao não fazê-lo, tornou-se cúmplice. Questionada sobre as acusações e através de um comunicado, a Frontex nega o envolvimento em ações que não respeitam os direitos fundamentais, sublinha que até agora não foi apresentada qualquer queixa e garante que, se houver indícios de má conduta por parte de algum dos agentes, vai adotar as medidas necessárias. No texto, a Frontex destaca que pode suspender um agente, mas que não tem autoridade sobre o comportamento da polícia nas fronteiras locais, nem sobre o poder de realizar investigações no território da União Europeia. A Frontex tem cerca de 1000 funcionários e um grupo de 1500 em reserva para casos de crise. Uma das funções da agência é ajudar as autoridades locais no registro e identificação dos migrantes. A Alemanha afastou-se da missão de segurança do Golfo Pérsico, liderada pelos Estados Unidos. De visita à Polónia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha defendeu uma missão de vigilância da União Europeia no Estreito de Hormuz. No mesmo dia em que o Reino Unido anuncia que vai juntar-se aos Estados Unidos numa missão de segurança marítima no Golfo Pérsico, a Alemanha mostra mais uma vez que não vai participar na missão norte-americana. De visita à Polónia, o chefe da diplomacia alemã defendeu uma missão de observação da União Europeia. Queremos uma missão europeia e o tema não está fora de questão. Mas é previsível que demore algum tempo a convencer a União Europeia acerca de uma missão, seja ela qual for. Sempre falamos de uma missão de vigilância. Em menos de um mês, o Irão apreendeu 3 petroleiros no Golfo Pérsico. Washington pediu a Berlim, Paris e Londres para participarem numa missão de proteção dos navios comerciais que atravessam o Estreito de Hormuz. Mas tudo indica que a estratégia de máxima pressão dos Estados Unidos, como definiu o ministro Heiko Maas, não vai ser apoiada pelo governo alemão. Em Hong Kong foi dia de greve geral e dia também de protestos em várias zonas da cidade. O caos foi instalado nos transportes públicos, nas ruas e nos aeroportos. A polícia de Hong Kong recorreu ao gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em dia de greve geral. A manhã desta segunda-feira ficou marcada por momentos de tensão e o caos instalou-se em pontos críticos da cidade. Várias estações de metro foram bloqueadas, total ou parcialmente, mas também se registaram engarrafamentos. Com o restabelecimento gradual de alguns serviços de transporte rodoviário e ferroviário, centenas de milhares de manifestantes voltaram a espalhar-se pela cidade e os protestos degeneraram em confrontos, uma vez mais, com a polícia de choque. Nos aeroportos registaram-se atrasos e cancelamentos de centenas de voos internacionais. No terreno reclamam-se, entre outras coisas, reformas para mais abertura democrática, num braço de ferro com a chefe do executivo Prop Kim, que persiste. Carrie Lam acusou esta segunda-feira os manifestantes de tentar destruir Hong Kong e recusa admitir-se, assegurando o compromisso do governo em manter a lei e a ordem. O banco britânico HSBC anunciou o despedimento de 4.000 trabalhadores em todo o mundo. O objetivo é controlar custos numa fase instável da empresa. O anúncio de despedimento coincide com a saída inesperada do presidente executivo do banco, John Flint. O centenário banco britânico HSBC prepara-se para despedir 4.000 trabalhadores. A inaugurar esta leva de despedimentos, a saída do diretor-geral John Flint esteve apenas 18 meses no cargo e sai alegadamente por divergências estratégicas com o presidente da instituição. A notícia foi recebida com surpresa, até porque acontece no dia em que o banco anuncia os resultados do primeiro semestre. Uma execução globalmente positiva. Os lucros antes de impostos aumentaram 15,8% para mais de 11 mil milhões de euros. Menos de 700 milhões vão ser usados para pagar as indenizações dos 4.000 trabalhadores despedidos.
Na Sibéria, centenas de incêndios continuam por controlar. O governo russo admitiu, no entanto, sucesso em milhares de hectares. Especialistas falam de um desastre ambiental. 470 incêndios ativos em território russo, uma área comparável ao território da Bélgica, continuam a provocar um rasto de cinzas na Sibéria. Desde a semana passada que os militares estão envolvidos no combate às chamas. Só este domingo, as aeronaves lançaram mais de 1.200 toneladas de água sobre os fogos e foram feitos alguns progressos. A situação continua preocupante. Todos os dias realizamos as nossas missões, que incluem mais de 40 descargas de água sobre os incêndios. As operações continuam. Infelizmente não é possível fazer isso em todos os lugares por causa do fumo espesso em algumas áreas, o que torna o voo inseguro. Extensas nuvens de fumo atingem desde há algumas semanas Irkutsk e Krasnoyarsk e no final de julho chegaram aos Urais. Especialistas e organizações ambientais afirmam que se está perante um grave desastre ambiental. É tudo no Euronews Noite. Pode ver as atualizações através do nosso site e das redes sociais. Fique desse lado. Até já.